Abrigos. Os abrigos de mangueira devem atender aos parâmetros do anexo D. Os abrigos, que é onde vai ficar as mangueiras guardadas e pode ficar ou não o registro globo angular lá dentro. O registro globo ele pode ficar ou dentro do abrigo de hidrante ou ele pode ficar na tubulação fora. O abrigo é para guardar os outros materiais. Então o registro pode ou não ficar dentro, não é obrigatório. E vamos ver quais são as características desses abrigos que eles têm algumas peculiaridades importantes aqui. Aspectos construtivos. O abrigo pode ser construído em alvenaria, em materiais metálicos, em fibra de vidro laminado ou outro material a critério do projetista, desde que atendam os demais itens especificados, podendo ser pintado em qualquer cor, desde que sinalizado de acordo com os parâmetros previstos na IT 05, parte 3, sinalização de emergência. Lá no CVT1, vocês viram a matéria de sinalização de emergência, em que você tinha lá todos os critérios de sinalização. Então, o abrigo ele pode ser pintado de qualquer cor, ele pode ser de qualquer material, desde que ele esteja devidamente sinalizado. Vamos ver como é que fica isso daí. Aqui um abrigo de vidro, né? Do index aí, vidro e metal, está sinalizado ali. Aqui um abrigo já mais comum, esse tipo que a gente costuma ver, esse abrigo metálico mesmo. E a plaquinha em cima ali da mangueira, aqui desse lado aqui é o T, que na ponta dele está o registro globo angular aqui, onde você vai conectar a mangueira para a tomada de água. E aqui a sinalização normal, tá? E aqui um abrigo em madeira, uma espécie de armário sem sinalização. Ah, pode ser dessa forma? Pode. O único problema é que não está sinalizado. Se ele tivesse devidamente sinalizado, não teria problema nenhum. Olha, você consegue ver aqui dentro na janela que dá para ver a mangueira lá dentro. Então é um abrigo de hidrante isso daqui. Faltou só sinalizar devidamente. O abrigo deve ter dimensões suficientes para acondicionar com facilidade as mangueiras e respectivos acessórios, permitindo rápido acesso e utilização de todo o conteúdo em caso de incêndio. Eu tenho visto no comércio por aí alguns abrigos que são muito pequenos e a norma não permite que você tenha abrigo onde o material fique muito apertado ou não caiba. Você tem que ter, como vai ser uma situação de, isso aí vai ser utilizado em uma situação de emergência, então você tem que ter condições de pegar o material rápido ali, sem ficar tudo engatado, e da mesma forma, depois que você utilizar, você conseguir guardar sem ficar dando um jeitinho ali, empurrando para que o negócio feche certinho. Em caso de ser um abrigo muito pequeno, às vezes combina com a estética do prédio, não querem colocar aquela caixa muito grande, você pode colocar duas, não tem problema nenhum. Você pode colocar parte do material dentro de uma caixa, conforme você está vendo aqui, e parte do material dentro de outra caixa. Veja que está devidamente sinalizado. Aqui nesse caso, o registro não fica dentro do abrigo, ele está fora, olha. E aqui está as caixas com os demais materiais. Uso e instalação. O abrigo de hidrante interno não deve ser instalado a mais de 5 metros da porta de acesso da área a ser protegida. A válvula angular deve ser instalada neste intervalo, entre a porta e o abrigo, devendo estar em local visível de fácil acesso, fácil rompimento de lacre manual, caso exista, ou exista a possibilidade de alerta de incêndio. Deve-se adotar espaço suficiente para a manobra da válvula angular e conexão de mangueiras. Ou seja, o que esse texto nos diz aí? Dá várias informações importantes aí. Vamos destrinchar ele por parte. Primeiramente, um ponto que é crucial em muitos projetos por aí. O primeiro item lá, que ele diz que o hidrante não deve estar a mais do que 5 metros da entrada. Veja essa seção de um projetozinho aqui. Você vai vir pela escada aqui, subiu aqui, aqui está a porta, você vai sair para cá, para a área da edificação. Perceba que assim que você sai, você tem um ponto de hidrante aqui. Está correto. Esse ponto, quando você entrar na área protegida pelo hidrante, você tem que olhar já naquele entorno ali e conseguir visualizar um a cerca de 5 metros. Seria isso aqui, ó.
Você saiu da porta aqui, você já visualiza um hidrante. Por que isso foi pensado dessa forma? Você vai utilizar hidrante em situação de emergência. Imagina se não tivesse esse critério de distância próximo à entrada da edificação. Imagina uma situação de incêndio, que o ambiente está cheio de fumaça já, e você vai entrar lá para prestar um socorro, e você ainda tem que estar procurando onde o hidrante está. É inviável isso daí. Você tem que conseguir entrar e enxergar logo um ponto de hidrante para que você conecte as mangueiras e faça a atuação para combater o sinistro. Outro caso que ele diz lá é que se a válvula ficar fora da caixa, ela tem que ficar próxima também, respeitando essa distância de 5 metros. Ou seja, como falei anteriormente, a, a válvula não é obrigada a ficar aqui dentro. Aqui dentro é só o abrigo das mangueiras e demais acessórios. A válvula pode ficar fora. Porém, ela tem que obedecer esse critério de estar a não mais do que 5 metros da entrada do local protegido. Seguindo. Outro caso aqui. Aqui é uma seção de projeto. Aqui, como você pode ver, é um banco. Tem aqui a porta giratória. Tem a entrada aqui, a placa S12, que indica a saída da edificação. Então, assim como é a saída, ela é a entrada também. Então, quando você entra na agência, você já tem que observar um ponto de hidrante ali naquele entorno. Seria isso aqui, ó. Acabei de entrar aqui, eu já olho para o lado e já vejo um ponto de hidrante aqui. Essa regra, ela se aplica também para o extintor de incêndio e para o alarme, caso exista na edificação. Entrou, você tem que visualizar um ponto de hidrante, um extintor ou um acionador de alarme a não mais que 5 metros da entrada. A porta do abrigo pode ser lacrada para prevenir a abertura indevida desde que o lacre seja de fácil retirada. Lembra que lá no texto anteriormente estava dizendo que um dos itens que ele falava que era ter o lacre de fácil remoção? A porta de hidrante pode ser lacrada? Pode, pode, mas o lacre tem que ser facilmente retirado. Ela é lacrada para quê? Para evitar vandalismo e furto do material que tem dentro. Aqui é um exemplo de porta de hidrante lacrada. Aqui é o lacre que é vendido em lojas de material de prevenção contra incêndio. É um lacre de papel mesmo, que você conecta lá e você, se você puxar, ele vai rasgar. Ou também tem esse outro modelo aqui de plástico também, que é a mesma coisa, você puxar ele com mais força, a porta vai abrir também. É só mesmo para proteger mesmo proteção patrimonial. Para as áreas destinadas à garagem, fabricação, depósito e locais utilizados para movimentação de mercadoria, o abrigo de hidrante interno deve ser sinalizado no piso com um quadrado de 1 metro de lado, com borda de 15 centímetros, pintada na cor amarela fotoluminescente, e o quadrado interno de 70 centímetros na cor vermelha. Bora ver como é que é isso aqui. Você já deve ter visto isso por aí. Em áreas onde você tem movimentação, depósito de mercadoria, estacionamento de carro, garagem de veículo, locais onde poderia acontecer de alguma coisa ficar obstruindo a abertura da caixa de hidrante, é utilizado esse recurso de pintar o piso aí, então nada pode ficar dentro desse quadrado aí. Inclusive esse carrinho já está até quase denegrindo essa norma já. Mas esse entorno aqui é para preservar aqui o acesso à caixa de hidrante, caso seja necessário. Aqui outro exemplo. E aqui outro exemplo. Isso não é obrigatório ter essa marcação em locais onde você não tem essa característica de garagem, fabricação, depósito e movimentação de mercadoria. Isso é obrigado nesses casos aí. Arrumação interna. Cada abrigo deve dispor, no mínimo, dos equipamentos indicados na tabela A3, anexo A. Bora ver o que a tabela A3 nos traz. Está aqui a tabela A3. Bora dar uma analisada nela aqui. Na primeira coluna, a gente tem abrigos, mangueira de incêndio, chave de hidrante, engate rápido, esguicho e mangueira semirrígida. Aí na segunda coluna, a gente tem os tipos de sistema, tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Bora dar uma olhada aqui na coluna do tipo 1. Isso daqui. O que eu tenho que ter obrigatoriamente na caixa de, de hidrante do tipo 1? O abrigo, ele é opcional,
Lembra, tipo um é mangotinho. O mangotinho pode estar dentro de uma caixa, pode estar dentro de uma caixa abrigado, ou ele pode estar simplesmente parafusado na parede, aquele carretel. Então, o abrigo ele é opcional. A mangueira de incêndio. Não precisa de mangueira de incêndio. Lembra, a mangueira do mangotinho é a mangueira rígida. Chaves para hidrante de engate rápido. Não precisa também. Logicamente, o mangotinho ele não usa chave, ele já está em pronto emprego, ele você só abre ele e a água já sai. Esguicho, sim, lembra, o esguicho ele está conectado na ponta do mangotinho. E a mangueira semirrígida, que é a mangueira que compõe o mangotinho. Então, esses itens são obrigatórios. Bora ver a coluna 2. Lembrando, tipo 2 já é com hidrante. Você já vai ter mangueira, esguicho, chave e tudo mais. Aí o que é obrigatório eu ter? O abrigo. Sim, eu vou ter que ter algum local para que as mangueiras fiquem guardadas. Então o abrigo é obrigatório. Mangueira de incêndio. Tipo um, se for residencial, ou tipo 2 para as demais ocupações. Chave de hidrante, de engate. É obrigatório? Sim, porque se você não conseguir conectar facilmente a mangueira no registro ou a mangueira no esguicho, você utiliza a chave de mangueira. Esguicho tem que ter? Sim. O esguicho ele vai dar forma e velocidade ao jato d'água. E a mangueira semi-rígida, não. Lembra que a mangueira do hidrante não é aquela mangueira semi-rígida preta do mangotinho. Então não é obrigado a ter aquela. Agora presta atenção num detalhe importantíssimo aqui. Tipo um para residencial. Guarde essa informação que ela é importante. Residencial é o único tipo de ocupação que admite mangueira tipo um. As demais ocupações é mangueira tipo 2 para frente. Lembrando lá de combate a incêndio lá, os tipos da mangueira eles estão relacionados com a pressão interna que a mangueira suporta. E com outras características, tal como você possa arrastar ela pelo chão, que ela é mais resistente à abrasão, ao tipo 4 é mais resistente a produtos químicos, esse tipo de coisa aí. Mas a única ocupação que aceita mangueira tipo um é residencial. Você vai em muita vistoria por aí, em comércio, em indústria, que você vê mangueira tipo um lá. Não pode. A mangueira tipo um é só para residencial. Os demais tipos são de 2 para cima. E por que o pessoal coloca mangueira tipo um em vez de utilizar as outras? Ela é bem mais barata. Como ela aguenta uma pressão menor, ela acaba sendo muito mais barata do que a tipo 2, 3, 4 e 5. Guarda essa informação que é importante. Observação. É obrigatório que se tenha os seguintes acessórios dentro do abrigo de hidrante. Aí tá, a gente falou aqui que tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas o que é que realmente tem que ter dentro de um abrigo de hidrante? Bora lá. A gente está vendo aí a imagem aí, na verdade tem até coisa a mais aí dentro, mas a gente vai já falar. Eu tenho que ter dentro do abrigo de hidrante 30 metros de mangueira de incêndio, podendo ser duas mangueiras de 15 cada. Na verdade, é até recomendável que sejam duas mangueiras de 15 dentro da caixa, porque uma mangueira de 30 ela é muito ruim de ser manuseada. Você utiliza ela para você enrolar depois, ela é mais complicada. Então a gente aconselha que tenha duas mangueiras de 15, totalizando 30 metros de mangueira. Eu tenho que ter um adaptador Stossen de engate rápido de 2,5 para 1,5 conectado ao registro globo angular. O que é isso? Esse adaptador aqui, ele é um adaptador rosqueado, de que um lado é rosca de 2,5 e do outro lado é engate rápido, a nossa junta Storce, conectado ao registro globo angular aqui. Por que isso? A ponta do registro ele é rosca. Se não tiver esse adaptador, você não consegue conectar a mangueira aqui. E você vai ter o sistema, vai ter o material, mas você não vai conseguir utilizar. Você só consegue utilizar se esse adaptador estiver conectado aqui. Um esguicho regulável, aqui, um esguicho regulável. Aqui tem até um outro agulheta aqui, mas a gente não aceita mais esguicho ou agulheta. Você ainda vai ver ele em edificações muito antigas, edificações que ainda era lá do decreto 357. Naquela época aceitava ainda. Hoje não, nas vistorias a gente só aceita esguicho regulável. Uma chave de mangueira, como eu falei, se você tentar conectar a mangueira ou na válvula ou no esguicho estiver ruim, você vai utilizar a chave de mangueira para auxiliar a fazer esse acoplamento. Então, esses são os materiais que são obrigatórios você ter dentro da caixa de hidrante.
Guarda essa informação que ela também é importante. Em vistoria você vai aí e acaba passando batido. Em vez de ter 30 metros de mangueira, às vezes tem só uma de 15 lá dentro. Então isso aí é ponto importante a ser observado na vistoria. Válvulas de abertura para hidrante ou mangotinho. As válvulas dos hidrantes devem ser do tipo globo angular de diâmetro nominal 65, ou seja, diâmetro nominal 65 milímetros, que é a mesma coisa que 2,5 polegadas. Aqui é o jeitão do registro globo angular de 45 graus, que é aquela peça que você tem dentro da caixa de hidrante onde você vai conectar a mangueira. Perceba esse esquema em corte dele, que quando você abre ele, você está abrindo essa tampa aqui, fica vedando aqui. Aqui embaixo, essa parte preta é uma borracha. Quando você fecha, ela veda aqui e a água que está vindo pela tubulação não consegue sair. Quando você abre, você dá esse espaço para a água sair. Aqui vai estar o adaptador conectado e para cá para frente vai estar a mangueira. Além do registro globo angular de 45 graus, a gente tem também o registro globo angular de 90 graus. É a mesma coisa. Esse é mais difícil de ser visto. Você vai ver por aí muito de 45 graus. De 90 eu confesso que eu vi poucas vezes, mas é o mesmo princípio, que você vai conectar o adaptador Storce de 2,5 para 1,5 e aqui dentro ele é da mesma forma. Tem essa vedação, quando você fecha você tapa essa passagem da água, quando você abre espaço para que a água passe por aqui. As válvulas do tipo globo angular 45 ou 90 graus devem possuir juntas de união tipo engate rápido, junto Storce, compatível com as mangueiras usadas pelo Corpo de Bombeiros. Aqui é o adaptador que vai na ponta do registro, é aquilo que eu expliquei. A ponta do registro, ele é rosca. Se você for tentar conectar a mangueira lá, você não consegue. Então ele tem que ter esse adaptador aqui para que você conecte a mangueira no engate rápido. Esse adaptador, ele é de 2,5 na rosca para 1,5 aqui no engate rápido. Por quê? Porque a tubulação ela é de 2,5. Então, quando você vai acoplar ele no registro globo angular, aquela rosca dele é 2,5. E transforma para 1,5 para conectar a mangueira de 1,5 que está na caixa. Isso é importante no próximo tópico aqui. Observação. O adaptador Storce de diante de recalque deve ser do tipo 2,5 para 2,5, de modo a permitir a manobra de recalque da rede de hidrante pelo Corpo de Bombeiros ou o abastecimento da viatura de combate a incêndio, com a mangueira adequada ao diâmetro da tubulação que compõe o sistema de hidrante de edificação. Aqui, no registro de recalque, o que acontece? Esse adaptador ele é de 2,5 para 2,5. Por quê? Quando você for conectar a viatura aqui, quando você for conectar a viatura aqui para fazer a pressurização do sistema, caso o sistema de hidrante não funcione, você vai conectar isso aqui com uma mangueira de 2,5. Por quê? Para diminuir a perda de carga, porque se você conecta, se isso aqui fosse de 1,5, você vai conectar uma mangueira de 1,5 para jogar água para dentro de uma tubulação de 2,5. Você vai ter uma perda muito grande. Você vai partir de uma conexão pequena para jogar água para dentro de uma grande. Você precisa de muita pressão para jogar água e encher isso daqui. Você pode até estourar a mangueira. Então é interessante que você faça com uma conexão da mesma bitola da, da tubulação. Então esse adaptador aí tem que ser de 2,5 para 2,5. Da mesma forma, se você for fazer o contrário, suponhamos que você tem uma situação de emergência próxima à edificação, que tem sistema de hidrante, que tem reserva técnica, tudo certinho, e você precisa abastecer a sua viatura lá. Você vai parar lá, vai conectar sua mangueira de 2,5 aqui, vai conectar na boca admissora da viatura e vai abrir esse registro. E a água vai começar a sair para a viatura. Se você conectar uma mangueira de 2,5 aqui, você vai encher a sua viatura mais rápido. Se você conectar uma de 1,5 aqui, você vai ter uma perda que, além de você estar vindo com água numa tubulação de 2,5 para entrar na mangueira de 1,5, você vai oferecer muita pressão para dentro da mangueira, ela pode estourar, e você vai demandar mais tempo para encher a viatura, porque você vai estar enchendo com uma bitola menor. É por esse motivo que tem que ser de 2,5 para 2,5. Distribuição dos hidrantes e mangotinhos. Os pontos de tomada de água devem ser posicionados. Letra A. Nas proximidades das portas externas, escadas ou acessos principal a ser protegido a não mais que 5 metros. Foi aquilo que a gente acabou de ver naquela imagem.
Tá aqui a imagem no banco de novo. Ou seja, o hidrante ele deve ser posicionado de forma que quando eu entrar na edificação, a não mais que 5 metros, eu já visualize um ponto de hidrante por lá. Aqui nesse caso. Bora ver outro aqui. Aqui é um pedaço de um projeto de uma loja. Olha aqui, você observa a entrada da loja aqui. Aqui as setas estão mostrando o sentido de saída, né? Aqui é a placa de saída. E está aqui o meu ponto de hidrante, aqui no H1. Aqui seria o hidrante de recalque. Então, quando você entra na loja, você já dá de cara com o hidrante aqui, a não mais que 5 metros. Bora outro. Aqui é a mesma loja, já só que no pavimento superior. Quando você vem lá de baixo, você sobe a escada aqui, você já visualiza esse hidrante aqui a não mais que 5 metros. Perceba que eu falei lá atrás que isso se aplica para o extintor de incêndio também. Tá aqui o extintor de incêndio. Mas aqui o foco é o hidrante. Tá aqui o hidrante a não mais que 5 metros. Tá. Em posições centrais nas áreas protegidas, devendo atender ao item A obrigatoriamente. Como é que fica isso? Depois que você atendeu aquele item A de ter um hidrante a não mais que 5 metros da entrada, você vai começar a distribuir ele pela edificação. De que forma? O mais centralizado possível. A gente vai ver mais à frente que o raio de cobertura de um hidrante ele é de 30 metros. Ou seja, quanto mais centralizado na edificação ele tiver, maior vai ser esse aproveitamento dessa distância que ele cobre. Logicamente, não pode esquecer que lá na entrada tem que ter um a não mais que 5 metros. O restante distribui de forma a otimizar esse alcance. Aqui nessa imagem, por exemplo, está aqui o hidrante. Fora das escadas, onde câmara de fumaça. E de 1 metro a 1,5 metro do piso. Nesse item C aí, o que acontece? Eu não posso ter caixa de hidrante dentro da escada. Por quê? Porque vai obstruir a rota de fuga. Vocês viram lá na CVT1 de vocês, na disciplina de saída de emergência, que, que a saída de emergência não deve ficar obstruída. Então, se eu tenho uma caixa de hidrante dentro da escada, imagina uma situação que o prédio está pegando fogo e parte das pessoas está tentando abandonar a edificação pela escada e uma outra parte está tentando prestar o socorro, está conectando a mangueira lá na caixa de hidrante que está dentro da escada. Imagina o problema que isso ia dar. Pessoas querendo fugir, sair com pressa de lá de dentro e outras utilizando aquela rota de fuga ali, obstruindo ela. Não vai dar certo um negócio desse. Então você não pode ter dentro de escadas ou anticâmara de fumaça. Você vê isso aí, vê aonde a gente costuma verificar isso? Prédio antigo. Exemplo, Manuel Pinto. Lá a caixa de hidrante é dentro da escada. Então isso em prédio antigo você ainda vê. Ah, mas hoje em dia pode? Nesses prédios ainda pode, porque você não vai mandar o cara desmontar tudinho aquilo dali para montar fora. Isso aí é uma adequação muito difícil de se fazer. Mas para prédio novo, isso nem se pensa nessa possibilidade. E o item D é a altura que a ideia é ficar do piso. O ponto de tomada de água ele vai ficar de 1 metro a 1,5 metro do piso, para que ele não fique nem muito baixinho, nem muito alto para você conectar a mangueira. No caso de projetos utilizando hidrantes externos, devem atender o afastamento de, no mínimo, 1,5 vezes a altura da parede externa da edificação a ser protegida, podendo ser utilizados até 60 metros de mangueira de incêndio, preferencialmente lance de 15, desde que devidamente dimensionados para o cálculo hidráulico. Recomenda-se, nesse caso, que sejam utilizadas mangueiras de incêndio de diâmetro nominal 65, ou seja, 2,5 polegadas, para redução da perda de carga, e o último lance de mangueira, diâmetro nominal 40, de 1,5, para facilitar seu manuseio, prevendo-se uma redução de mangueira de 65 para 40 milímetros, ou seja, de 2,5 para 1,5. O que é isso? Vamos traduzir esse trecho da norma aqui, ele fica meio obscuro. Existem casos em que o projetista, para otimizar o atendimento do sistema de hidrante, e quando ele tem espaço fora da edificação, ele vai optar por utilizar o hidrante de forma externa. Qual é a vantagem disso? O hidrante externo ele pode ter até 60 metros de mangueira, ou seja, ele já vai ter um raio de atuação de 60 metros, em vez de apenas 30,
ele vai ter um raio de cobertura de 60 metros, ou seja, eu dobrei a capacidade de alcance dele, ou seja, é como se um hidrante valesse por dois. Aí o que a norma diz? O que é que a norma aconselha? Que a mangueira que você vai conectar nesse hidrante externo, ela seja de 2,5 para você não ter muita perda de carga. E quando você for conectar a outra mangueira, o último lance de mangueira, ele seja de 1,5, para ficar fácil de manusear. Quem já tentou manusear e fazer instrução de combate a incêndio com a mangueira de 2,5, você vê que é um negócio muito sugado, muito difícil de fazer o manuseio. Até meio que impraticável. Você tem que fazer com uma mangueira de 1,5 mesmo. Então, o que a norma aconselha? Que as mangueiras que vão levar até lá na ponta, lá, seja de 2,5, e a última lá onde você vai manusear os guichos seja de 1,5. E, logicamente, para você emendar isso aí, você tem que prever dentro da caixa uma redução, né, de 2,5 para 1,5, para você fazer esse acoplamento entre essas mangueiras de bitola diferente aí. Um outro ponto que muita gente confunde às vezes é porque a maioria dos hidrantes externos, eles têm duas saídas, mas não é obrigatório que seja dessa forma. Ou seja, você tem hidrante externo com apenas uma saída. Ele vai ter um raio de cobertura de 60 metros da mesma forma que o outro. Ele pode ser tanto de duas saídas como de uma saída. Não tem problema nenhum. E lembrando que ele tem que cumprir aquele critério, que ele não pode estar muito perto de uma parede, ele tem que estar pelo menos 1,5 vezes a altura da parede, afastado dela. Por que isso? Imagina uma situação de incêndio que você tem o hidrante externo lá colado na parede e a parede vem a colapsar, vem cair em cima dele aí. Você já perdeu o sistema, não vai ter como combater incêndio mais com aquele hidrante. Então, a norma prevê essa distância de segurança aí por conta disso. Caso o prédio venha a colapsar, não vai levar o hidrante junto. Ele tem que estar 1,5 vezes a altura da parede que ele está próximo. Os hidrantes homogotinhos devem ser distribuídos de tal forma que qualquer ponto da área a ser protegida seja alcançado por um esguicho, nos sistemas tipo 1, 2 e 3 ou 4, ou dois esguichos no sistema tipo 5, considerando-se o comprimento das mangueiras de incêndio por meio de seu trajeto real, e o alcance mínimo do jato igual a 10 metros, devendo ter contato visual, sem barreiras físicas, a qualquer parte do ambiente após adentrar 1 metro em qualquer compartimento. Bora traduzir isso daí. Trocando em miúdos, o que esse texto está dizendo? Ele diz que por tipo de sistema 1, 2, 3 e 4, eu tenho que alcançar qualquer, qualquer ponto da edificação com o comprimento de mangueira que eu tenho lá dentro da caixa de hidrante, ou seja, 30 metros. Se for sistema tipo 5, eu tenho que alcançar com duas mangueiras de 30. Beleza, mas vamos ater aqui ao primeiro caso. Eu vou ter que chegar em qualquer ponto da edificação com 30 metros de mangueira. E ele considera mais 10 metros do jato desde quando você entre no local onde está tendo incêndio, você adentra aquele compartimento por 1 metro, você tem uma visada livre para combater o incêndio. Perceba que isso aí tem muito se, tem muita variável nessa equação aí, é um negócio muito cheio de incerteza. Se a gente for levar o pé da letra isso daí, o alcance do hidrante seria de 40 metros. 30 metros da mangueira mais 10 metros do jato. Mas se eu tiver uma visada livre do local onde eu vou combater o incêndio. E esse se, imagina uma edificação em um comércio, por exemplo. Você vai combater um incêndio lá no depósito dele. Geralmente o depósito está cheio de coisa. Dificilmente você vai ter uma visada livre para combater um incêndio. Então, apesar da norma permitir essa situação de você ter 30 metros de mangueira mais 10 metros de jato, que seria 40 metros, o que nós recomendamos? Nós recomendamos aos projetistas que utilizem somente os 30 metros de mangueira, porque você vai estar indo a favor da segurança. Aí, tá, às vezes a gente está analisando o projeto, passa um pouquinho desses 30, passa um pouquinho, aí a gente entra nesse laço desses 10 aí. Então a gente recomenda que sempre se leve em consideração os 30 metros da mangueira apenas. De antemão, eu já adianto para vocês que esse tópico desses 10 metros aí, ele vai sair na próxima atualização da nossa IT. Como a gente já recomenda que seja utilizado só os 30 metros de mangueira, isso já vai ficar obrigatório a partir da próxima versão da IT. Mas por hora a IT aceita isso. O alcance de uma caixa de hidrante seria de 30 metros mais 10 metros de jato. Um exemplo aqui, para a gente dar uma olhada aqui. Essa seção de um projeto que eu peguei aqui, perceba o hidrante aqui, o H2.
Eu tracei aqui uma linha percorrida como se eu fosse combater um incêndio aqui no finalzinho dessa sala aqui. Aí me deu essa distância aqui, de 10 metros e 81. Veja aqui, saindo daqui, esticando aqui. Ou seja, conseguir alcançar isso aqui com apenas uma mangueira. Está muito boa a distribuição. Com uma mangueira eu chegaria lá no foco aonde eu presumi aqui. Bora ver uma outra parte do projeto. Aqui, indo mais para a direita no projeto aqui. Veja o hidrante 3 aqui. Aí eu supus que eu fosse atender a um princípio de incêndio aqui no finalzinho dessa sala aqui. Eu vim aqui, tracei uma reta aqui, andei para cá, até chegar aqui. Isso me deu 20 metros e 21 centímetros aqui. Ou seja, eu poderia atender isso aí com apenas uma mangueira também e considerar 5 metros de jato, se a visada estivesse livre. Ou se fosse um local muito obstruído, conectava duas mangueiras e chegava até na cara do fogo lá para combater. Então, é dessa forma que isso é medido. Aí tá, você na condição de vistoriador, você vai se preocupar com isso? Muito pouco. Geralmente você já vai estar com um projeto de incêndio igual esse que eu estou mostrando aqui na imagem, você vai estar com ele no seu celular, no tablet, no notebook, ou impresso mesmo, às vezes. Tem casos que você chega lá para fazer a vistoria e o proprietário tem um projeto impresso. E esse projeto já passou por um processo de análise prévia e já foi aprovado. Então, você, na condição de vistoriador, você não vai estar se preocupando tanto com isso, porque isso já foi observado lá na fase de análise do projeto. O que você vai fazer? Você vai fazer o cara crachá. Ah, eu cheguei aqui, eu tenho que ter esse hidrante H3. Olho no projeto aqui e vou lá no próximo a esse ambiente, corredor de abastecimento, eu tenho que ter o hidrante H3 por aqui. Você vai só conferindo os pontos de acordo com cada local que você for passando com o projeto. Na prática, na vistoria, você faz isso. Você está confirmando se tudo que está no projeto está instalado em loco. Os sistemas de hidrantes poderão estar interligados a sistemas de chuveiros automáticos, desde que devidamente dimensionados e que seja previsto sistema de redução de pressão para atender os hidrantes conforme ITs específicos. Aqui é o seguinte: tem locais onde você vai ter sistema de hidrante e sistema de chuveiro automático. Vocês vão ver mais na frente como o sistema de chuveiros automático funciona. Ele funciona com uma pressão muito alta. Já de cara ali você parte num bico ali com 100 MCA ali. Então é uma pressão bem considerável. Mas tem locais onde eu tenho esses dois sistemas, mas o profissional técnico ele opta por utilizar somente uma bomba para atender os dois sistemas. Isso pode? Pode. Eu posso usar a bomba do sistema de chuveiros automático, que é uma bomba bem mais robusta. Quando você fala de chuveiros automáticos, você está falando em bomba de 50, 60, 100 CV. E quando você fala em sistema de hidrante, você está falando em bombas de 7,5, 10, até 15, 20, estourando 25 CV por ali. Então são bombas bem menores. Você pode utilizar a bomba do sistema de chuveiro automático para o sistema de hidrante? Pode. Desde que na saída para o sistema de hidrante, quando a tubulação seguir para o sistema de hidrante, você passe antes por uma válvula redutora de pressão, igual como eu expliquei na aula anterior. Essa válvula ela vai pegar a pressão de entrada que está alta, vindo da rede de chuveiros automáticos, e vai reduzir para uma pressão compatível com a pressão do sistema de hidrante para aquela edificação. Então, pode utilizar uma bomba para atingir o sistema? Pode, desde que seja prevista essa equalização de pressão através de válvula redutora de pressão. O alcance do jato do esguicho regulável produzido por qualquer sistema adotado conforme a tabela 2 não deve ser inferior a 10 metros, medido da saída do esguicho ao ponto de queda do jato, com o jato paralelo ao solo e com o esguicho regulado para jato compacto. Beleza, você chegou na edificação para fazer a vistoria, vai testar o hidrante. Você conectou a mangueira, conectou o esguicho, abriu o registro globo angular, vai começar a dar água, se estiver tudo funcionando certinho. Qual é o alcance que aquele jato tem que ter? Como é que eu aprovo? Como é que eu vou dizer se aquilo tá, tenho água, mas como é que eu vou dizer se está suficiente ou não? Esse item aí ele me dá um parâmetro. Quando você regular para jato compacto ali no seu esguicho regulável e colocar aquele jato paralelo ao solo, ele tem
ele tem que alcançar no mínimo 10 metros. Então, esse é uma forma empírica de você ver se o sistema está bem dimensionado. Quando você conectou tudo, ligou o sistema, a bomba entrou, o jato paralelo ao solo compacto aí tem que estar no mínimo 10 metros de alcance, beleza? E por aqui a gente encerra essa instrução. Então, a gente fica por aqui, volta na próxima e até mais.